Hoje vamos conversar mais um pouco sobre probabilidades, dando continuidade ao que fizemos na aula anterior. Como vimos, a probabilidade nada mais é do que uma razão. Essa razão ela é composta por dois números. Claro, um número deles refere-se àquilo que nós queremos que aconteça num evento aleatório. Outro número é aquilo que pode acontecer no evento aleatório. Então, é o que nós chamamos de número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Esta é a definição da probabilidade teórica. E, como tal, ela é uma razão que varia de 0 até 1. 0, quando temos um evento que é dito impossível, que não vai ocorrer, e 1 quando é o evento certo, aquele que ocorre com uma chance de 100%, probabilidade igual a 1. Bem, no nosso caso agora, a gente vai pensar hoje em adentrar um pouco mais no estudo da probabilidade, pensando que muitas das vezes ela envolve também o raciocínio combinatório. O raciocínio combinatório significa que não é apenas um evento composto por um elemento, são compostos por vários elementos, esses elementos às vezes precisam ser combinados e aí o cálculo da probabilidade ganha um novo aspecto. Voltando um pouco no tempo, essa discussão a respeito da introdução do cálculo combinatório na probabilidade é algo que vem desde bastante tempo, acho que desde do século XVI, com Cardano. Cardano, desde o século XVI, na passagem para o século XVII, já se preocupava em estudar um pouco essas questões envolvendo a probabilidade. E uma coisa interessante é um tipo de problema que mereceu a atenção aí dos estudiosos na época, desde o Cardano e depois com Galileu também, que escreveu um pequeno tratado sobre esse tema. Esse problema, que é um problema típico, dizia respeito ao lançamento de dois dados. Então, a ideia era assim, eu vou lançar dois dados e vou observar os números que ao final estão expressos na face superiores. Eu faço essa soma desses números e quero saber o que acontece. Bom, com dois dados, a questão já ficava um pouco enrolada, vamos dizer assim, né? Alguns consideravam que tinham 36 resultados, outros diziam que não eram 36 resultados, que era um número menor de resultados no lançamento de dois dados. Quando isso se ampliava para 3 dados, aí então a coisa ficava mais complexa ainda. Alguns diziam que havia 56 resultados possíveis no lançamento de 3 dados, outros que havia 216 resultados possíveis. Vamos começar com esse problema, vamos pensar um pouquinho sobre esse problema, vamos recuperar um pouco da história e pensar sobre ele. Então a ideia qual é? A ideia é fazer o lançamento de 3 dados. E quando a gente vai fazer o lançamento de 3 dados, a questão que se coloca, que é essa discussão dos tais 56 resultados ou 216 resultados, como a gente vai ver aqui, essa discussão envolve pensar sobre uma questão importante no raciocínio combinatório, que é saber se nós estamos trabalhando com um conjunto de elementos ou se estamos trabalhando com uma sequência de elementos. Aqui na tela nós estamos, assim, metaforicamente, chamando de um grupo ou de uma fila. Um grupo de pessoas, evidentemente, é diferente de uma fila de pessoas, mesmo que esse grupo e essa fila sejam formadas pela mesma quantidade de pessoas. Num grupo de pessoas, normalmente a ordem entre as pessoas não é fundamental para o rendimento do grupo, para aquilo que o grupo pretende fazer. No caso de uma fila, esta ordem está implícita. O primeiro da fila não quer trocar de posição com o terceiro, a menos que seja muito simpático. Mas, em modo geral, esta ordem na fila é uma ordem que é fundamental para a resolução do problema. Então, no nosso caso aqui, é aí que começa a história, é pensar, no caso do lançamento dos 3 dados, se nós estamos trabalhando com um conjunto ou com uma sequência. E aí, um problema emblemático na situação era pensar o que é mais provável, essa foi uma questão colocada, o que é mais provável quando se joga logo os 3 dados e se observa a soma das faces? É mais provável que ocorra a soma 9 ou é mais provável que ocorra a soma 10? Vamos pensar aqui no problema. No caso de soma 9, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados aqui, em princípio, possíveis. 6 mais 2 mais 1, 5 mais 3 mais 1, 4 mais 4 mais 1, e assim por diante. São esses resultados possíveis. No caso de soma 10, nós temos esses resultados possíveis. 6 mais 3 mais 1, 5 mais 4 mais 1, e assim por diante. Bom, a ideia original, e essa era uma discussão, já que nós temos aqui, em cada caso, nós temos 2, 4, 6 resultados, 6 somas ali, 6 resultados que se somam 9, 6 resultados que se somam 10, pareceria que as probabilidades de sair soma 9 e soma 10 seriam
as mesmas. Isto ficou desmentido, como eu disse, no início, por um estudo realizado por Cardano e depois um pequeno tratado escrito por Galileu já no século XVII. O que eles consideraram? Consideraram não apenas estes elementos que estão aí, mas sim também a troca da posição entre eles, que isso é fundamental quando se lançam os três dados. Aqui nós temos um caso como 6, 2, 1, mas será que só 6 mais 2 mais 1 soma 9? Sabemos que pode ser também em qualquer ordem, né? 2 mais 1 mais 6, assim por diante, tá? Então vamos pensar aqui nas possibilidades e aqui então introduzir o raciocínio combinatório para valer. Olha só, quando a gente pega 6, 2 e 1, a gente tem que pensar que para somar 9 nós temos aqui não apenas o 6, 2, 1, mas temos também o 1, 2, o 6, o 2, 1, 6. Nós temos, na verdade, 6 resultados possíveis, que a gente pode expressar matematicamente por intermédio dessa notação fatorial que aqui está. 3 fatorial significa o quê? Que nós temos o primeiro resultado do dado pode ser qualquer um desses 3 que aqui está, 6 ou 2 ou 1. Então temos 3 possibilidades. Para o segundo dado, nós temos então, uma delas opções já foi descartada, nós temos 2 opções. E para o terceiro dado, uma opção. Então são 6 resultados possíveis, com esses 3 números somando 9. À medida que a gente vai correndo as outras opções, temos outras que são iguais. O 5, 3, 1, novamente, são 6 opções também. Já o 4, 4, 1, que é essa terceira opção aqui, ela não tem mais 6 opções, ela tem apenas 3. E matematicamente nós podemos expressar da seguinte forma. Esse 3 fatorial, aqui sobre o denominador dessa fração, mostra que se esses 3 números fossem diferentes, se fossem, por exemplo, 4, 3, 1 ou 4, 5, 2, enfim, 3 números diferentes, teríamos 3 fatorial ou 6 possibilidades diferentes. No entanto, como nós temos 2 quatros, essa troca entre esses 2 quatros permite que nós dividamos aqui, como a gente diz, a gente conserta, vamos dizer assim, o nosso cálculo, dividindo por 2 fatorial, para eliminar essas trocas entre esses 2 quatros. E esse resultado, então, cai para 3. Então, esse é um caso que a gente diz de permutação com repetição, né, quando nós temos elementos repetidos. Bom, continuando, nós temos aqui um outro caso emblemático nessa situação, que é o 3, 3, 3. Nesse caso, qualquer troca não é necessário ser considerada, é um caso apenas. E se nós formos contar esses casos, então 6 daqui, mais 6 daqui são 12, mais 3 daqui são 15, mais 6 daqui são 21, aqui 22, 25. Se eu não contei errado, dão 25 casos aqui, que soma 9. Quando a gente vai para a soma 10, o que acontece? Olha só, nós não temos esse caso 3, 3, 3 aqui no caso soma 10, porque ele equivale a apenas um caso. Não temos nenhum que se repete os 3 elementos. Então se percebeu que, como se fosse considerar a troca de ordem nesse caso, nós teríamos resultados da seguinte forma. 6 aqui, porque os 3 elementos são diferentes, outros 6 aqui com 3 elementos diferentes, depois 3, porque tem 2 elementos repetidos, depois 3 com 2 repetidos, assim por diante, são 27 casos. E nessa consideração dessa ordem, então percebe-se que temos sim 216 casos possíveis para o lançamento de 3 dados e que, considerando, portanto, a sequência de elementos formados, não o grupo de elementos formados, não o conjunto, mas a sequência de elementos formados, considerando, portanto, o raciocínio combinatório, a probabilidade de somar 10 é maior, seria 27 em 216, é maior do que a de somar 9, que é 25 em 216. Isso, então, foi um problema típico daquela época, que começou aí o estudo da probabilidade, né? Onde, pela primeira vez, parece que se pensou sobre a questão do raciocínio combinatório na probabilidade. Hoje em dia, a gente tem aí uma série de eventos de cálculo simples, nós vamos fazer algum deles aqui, que envolvem esse raciocínio combinatório no cálculo da probabilidade. Vamos pensar num problema simples para começar a crescer um pouquinho na ideia de como fazer o cálculo da probabilidade quando está implícito o raciocínio combinatório. Pegar aqui uma sequência de 10 bolinhas, essas 10 bolinhas, eu vou jogá-las dentro de uma urna e vou sorteá-las. Só que eu quero sorteá-las sem reposição. Eu vou pegar uma bola, vou olhar, vou sortear outra bola, vou sortear 2, portanto, e quero que ela seja sem reposição. Qual é a diferença que existe em eu fazer sorteio dessa natureza e tirar 2 números pares ou tirar um número par e o outro ímpar? Existe diferença nisso daqui? Vamos pensar. 2 números pares. Se eu tenho 5 números pares nessa sequência, né, dentre os 10, para que saia o primeiro número par,
a minha chance é 5 em 10, ok? Bom, o próximo número que vai sair, evidentemente, o evento que vem em seguida, que é tirar o novo número par, ele é independente desse daí, não é? Independente desse que já passou. Então, portanto, eu posso, como nós vimos na aula anterior, se são eventos independentes, eu posso calcular um e o outro e fazer o produto entre eles. Então, para o próximo número par, que não depende do primeiro, ele é 4 em 9. Ou seja, já saiu uma bola com número par, só temos 4 em 9. Isso aqui dá uma probabilidade aí de... Bom, enfim, dá um resultado que é simples de calcular. Se eu for fazer o caso par e ímpar, que seria o caso B ali na nossa lógica, um número par e um outro ímpar, eu tenho para o número par a mesma possibilidade anterior, 5 e 10. Para o número ímpar eu tenho aqui a possibilidade de 5 ímpares, que ainda não saiu nenhum, dentro de 9, os elementos também são independentes. Só que, veja só, nós dissemos ali um número par e outro ímpar. Eu não estou dizendo que é primeiro o número par, depois o número ímpar. Então, está subentendido aqui que em qualquer ordem que eles saiam, isto é ok, quer dizer, pode ser par ímpar ou ímpar ou par. Como é que eu considero isto aqui nessa situação? Eu considero pensando que isto pode trocar ordem, posso multiplicar por 2. Esse 2, na verdade, vou exagerar aqui, é um 2 fatorial, né? Mas ele na resposta é apenas 2. Enfim, percebe-se que aqui, quando a gente tem elementos que têm, vamos dizer assim, categorias diferentes, par e ímpar, eu preciso considerar, especialmente nesses casos, essa questão da ordenação ou da não ordenação. Se fosse fixado nesse exemplo, o primeiro número é par e o segundo número é ímpar, eu não precisaria daquele 2 aí, não precisaria fazer aquela troca, ok? Então essa ordenação é algo importantíssimo, quer dizer, é aí que entra, então, especialmente essa questão chave aí do raciocínio combinatório. Estou trabalhando com um conjunto de elementos ou com uma sequência de elementos. Vamos pensar em crescer um pouquinho isso, vamos pensar em colocar agora 3 bolas. Como é que ficaria um sorteio de 3 bolas? Também sem reposição. Eu pego uma, depois pego outra, mas eu não reponho a primeira para olhar a segunda, ok? Quero que os 3 números sejam pares. Nessa situação, os 3 números par, então par, par e par, eu vou ter 5 sobre 10 por primeiro par. O segundo número par, 4 números sobre 9. Terceiro número par, 3 números sobre 8. O produto deles me dá a probabilidade. Evidentemente que não preciso, isto de fato é um conjunto de 3 elementos de mesma característica, não há por que pensar em fazer qualquer desordenação aqui na história. Essa ordem já está definida e está dada. Se eu pensar agora, os 2 primeiros pares, como eu estou lá no item B, né? Estou chamando a atenção, os 2 primeiros números sejam pares e o terceiro seja ímpar. Então, eu quero a seguinte situação, eu quero um par, par, ímpar. Mas veja, eu quero nesta ordem que ela está. Os 2 primeiros devem ser par e o terceiro deve ser ímpar. A ordem está fixada. Então, para o primeiro número par, 5 em 10. Para o outro número par, 4 em 9. Agora nós temos um ímpar. Um ímpar, 5 em 8. Isto é a probabilidade de sair 2 pares e um ímpar nesta ordem, que aí está, tá certo? Nesta ordem que aí está, eu tenho 2 pares e um ímpar. Primeiro os 2 pares, segundo o ímpar. A sequência está determinada, eu não tenho que mexer com ela, tá ok? Agora, se eu quero, como eu estou aqui chamando a atenção no item C, 2 números sejam pares e um seja ímpar, eu não quero que seja apenas dessa forma. Eu quero que seja em qualquer ordem. Como é que eu vou fazer essas trocas possíveis aqui? Então, eu vou considerar da seguinte maneira. Se esses 3 números fossem diferentes, par, ímpar e G, A, B, C, eu teria 3 fatorial de trocas possíveis. Como eu tenho aqui 2 pares que se trocarem não devem ser considerados, eu tenho esse fator 3 sobre 2 fatorial que me daria 3 como resultado. Então, o que está implícito aqui para a gente crescer um pouco mais é novamente o reforço. Se a sequência é determinada, a tua ordem da probabilidade em eventos independentes, eu posso multiplicá-los e não preciso pensar em mais nada. Quando eu tenho eventos que sejam independentes, mas que a troca entre eles ainda pode ser feita porque se tratar de um conjunto, eu preciso pensar que eu devo introduzir lá, não preciso introduzir um fator ou não outro fator, depende, como eu disse, de ser sequência ou ser conjunto, não é? Vamos fazer ainda mais um exemplo, pegar mais um exemplo que já está resolvido aqui. Vamos pensar agora em 50 bolinhas. Cresci bastante no meu exemplo. Eu tenho agora 50 bolinhas. Eu quadro 4 bolas, sem reposição. O primeiro número é par, Já fixei a ordem. Os demais são ímpares. Como se resolve esse problema?
Olha só, primeiro número par, 25, números pares dentre os 50. O segundo número eu quero que seja ímpar, então é um 25 ímpares dentre 49, que agora sobraram lá na minha urna, já que eu não repus a bola. Terceiro número, segundo número ímpar, que é o terceiro da sequência aqui, é ímpar, é 24 ímpares, já que já saiu 1, 48 porque já saiu uma bola a mais ainda, né? Novamente, mais um número ímpar, sobre 47, isso dá aproximadamente 6,2%. Aqui, como eu fixei a ordem, o primeiro número é par e os demais são ímpares, isto está finito, ok? Só pode ser desta ordem. Outro caso, se os dois números forem pares e dois números forem ímpares, então eu tenho 4 elementos agora, só que 2 são pares e 2 são ímpares. Eu não estou dizendo que os 2 primeiros são pares e os 2 últimos são ímpares, são em qualquer ordem. Nesse caso, nós temos a seguinte situação. Primeiro número, para efeito de resolução, eu fixei aqui o primeiro número par, então é 25 em 50. Fixei que o segundo é par, 24 em 49. Fixei que o terceiro é ímpar, já que são 2 pares e 2 ímpares. 25 em 48, 25 ímpares agora, né? E 24 sobre 47. Só que aqui eu fixei uma ordem que agora eu vou desfixar, quer dizer, vou jogar essa ordem fora, uma vez que eu aumento a probabilidade na medida em que, se pode sair em qualquer ordem, evidentemente a probabilidade é maior do que aquela que simplesmente fixa uma ordem determinada. Então a probabilidade do conjunto, que é esse caso, ele é maior sempre do que a probabilidade de uma sequência de mesma natureza, porque a sequência implica que você deva sortear naquela ordem em que foi estabelecido. E aqui, este fator é o fator que então corrige isso, ou seja, ele faz com que esta ordem não seja a única possível. Então, quantas ordens eu tenho de par, par, ímpar, ímpar? Eu tenho o seguinte número, que é o resultado desse aqui, são 6 ordens possíveis. Esse 4 fatorial é para os 4 elementos como se todos fossem diferentes um do outro, né? 2 fatorial, porque a troca entre 2 pares, evidentemente, não conduz a um novo agrupamento diferente, e esse 2 outro fatorial, por causa da troca entre 2 ímpares, que também não conduz a um outro agrupamento diferente. Então, isso aqui dá uma probabilidade maior do que seria, 6 vezes maior do que seria a mesma sequência, 6 vezes, porque esse número aqui, o resultado dele é 6, né? Então, 6 vezes maior do que a mesma sequência na ordem que aí está, com 2 pares primeiro e 2 ímpares depois, ok? Bom, por fim não, mas para a gente não sair fora do que quase que todo cidadão comum conhece, é o cálculo básico de um problema lotérico qualquer. Esse aqui talvez seja o mais conhecido, não é? Um problema de mega-sena, um sorteio de números, sempre assim, um determinado número que você tem e você sorteia, não é isso? Pois bem, no caso desse exemplo aqui, nós vamos esgotar todas as possibilidades de cálculos de mega-sena, coisa do tipo, não é esse o objetivo, mas é mais para a gente pensar novamente sobre essa questão da ordenação, da não ordenação, do raciocínio combinatório envolvido na probabilidade. Então, vou pegar esse caso de 60 números e vou sortear, vou escolher 8 deles. Eu escolhi 8 deles, quaisquer 8 deles, à vontade aqui. E vou sortear 6. É o que acontece normalmente com a tal mega-sena, né? São 6 números sorteados dentre esses 60. Para que eu acerte os 6 números, eu tenho uma certa chance. Essa chance, qual vai ser? Vamos lá. Primeiro número dos 8 que eu escolhi, eu quero que seja sorteado dentre os 60 possíveis. Então, o primeiro sorteio eu tenho 8 chances de ser sorteado entre 60. O segundo sorteio, tenho 7 chances, o primeiro já foi, dentre os 59 números ainda a serem sorteados. E assim por diante. 6 sobre 58, 5 sobre 57. Este resultado aqui, então, que não está calculado aqui, mas enfim, eu chamei de K. É um certo valor. Ele é bem pequeno, a gente sabe que é muito pequeno. Se normalmente numa loteria dessa natureza se apostam em 6 números, com 6 números isso ainda diminui muito mais. Isso aqui seria bem maior no caso, né? Então, 28 vezes maior esse do que apostar em 6 números. Bom, quando nós vamos pensar em acertar, não todos aqueles que eu joguei 8 números, eu escolhi 8 números, mas eu não vou acertar todos, eu vou acertar apenas 4, ou 5, ou 6, ou seja, um número menor do que aqueles que são sorteados. Se são sorteados 6, eu posso acertar 6, 5, 4, 3, ou até nenhum. Mas enfim, se eu quero sortear 4, como fica o cálculo? Vamos lá. Primeiro sorteio, eu estou considerando que eu sou feliz. Saiu a bolinha, oba, ganhei. Saiu um número dos 8 que eu escolhi, 8 sobre 60, ganhei. Segunda bolinha correu, caiu lá,
Acertei também. São 7 chances que eu tinha de ser sorteado dentre as 59. A terceira bolinha, uau, acertei também. São 6 chances que eu tinha de acerto em 58. A quarta bolinha, boa, então é a alegria completa. Também acertei, são 5 em 57. Só que agora, os outros 2 sorteios dentre os 6 possíveis, eu vou errar, já que eu acertei apenas 4, né? Essa é a chance que eu queria calcular. Bom, se eu joguei em 8 desses números, 52 deles são números que não me interessam, tá certo? Então, desses 52, notem aqui, 52 números sobre 56 que sobraram, eu vou errar, não é isso? Eu estaria errando esse valor. Então, a minha chance de errar é 52 e 56, uma chance muito maior do que a de acertar, é claro. Por fim, o último número também eu vou errar. Tenho 51 números, já errei um, né? Dos 52 que eu podia errar, já errei um, ficar no 51, dentre o resultado máximo aqui de elementos que está sobrando lá na urna, de bolinhas que estão sobrando, que são 55. E o que é este fator que aqui está colocado, então, esse 6 fatorial 4 e 2? Esse fator considera exatamente o quê? Considera que eu posso acertar os 4 primeiros e errar os 2 últimos, é claro, pode acontecer isso, mas é apenas uma das possibilidades. Nesta possibilidade de trocas aqui, de eu acertar e errar, combinando, acerto 1, erro 2, acerto 1, erro 2, sei lá, essas combinações possíveis aqui, isso aqui, a gente tem esse resultado, esse número é 15, dá 15 esse resultado disso, que corresponde ao 6 fatorial, que é o quê? São esses 6 valores, a troca entre 6 valores em qualquer combinação, a permutação desses 6 valores. Acontece que esses 4 elementos repetidos, eu devo descontá-lo, uma vez que a troca entre eles não leva a um novo agrupamento diferente, e a troca entre esses 2 elementos, que são os que eu erro, também não leva a um agrupamento diferente. Então, esse número aqui, em relação ao anterior, só uma combinação, né, só para se perceber, é muito maior, são 3.315 vezes o valor do anterior. Esses exemplos que envolvem cálculos lotéricos, eles são cálculos que envolvem probabilidade teórica, que é isso que nós estamos fazendo. Evidentemente, não significa que se a probabilidade é um valor 1 sobre 300, eu jogar 300 cartões, eu vou ganhar necessariamente. Isso está claro que não é assim. Quer dizer, esses eventos que são equiprováveis, não significa que eles ocorrem com aquela probabilidade que a gente espera. Quer dizer, se jogar um dado 6 vezes, não vai dar uma face cada um. Se der, é muito raro. Para terminar essa conversa sobre probabilidade, vamos pensar agora num caso que também é bastante emblemático, que é o caso das binomial, que a gente chama, aquilo que é simplesmente sim ou não. Na verdade, a gente poderia pensar que praticamente toda a probabilidade é sim ou não. É claro que não sim e não na mesma porcentagem, mas é aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero. É claro que aquilo que eu quero normalmente é o que calcula a probabilidade. Aquilo que eu não quero é o que a gente chama de complementar, aquilo que eu não quero que aconteça. Claro que se eu jogo uma moeda, o sim e o não é 50% cada um, não é? Mas em outros eventos isso não. No caso de um dado, por exemplo, a probabilidade de sim, de uma das faces, pode ser isso, escolho uma das faces, a probabilidade de sim pode ser 1/6, é 1/6 para uma das faces. E a de não, que é o errar, não sair da face esperada, é 5/6. Se eu lançar esse dado 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, se eu repetir esse experimento nas mesmas condições, seja para um dado, seja para uma moeda, seja para um sujeito que joga bola na cesta para tentar achar o basquete, se acertar, seja o sujeito que tenta fazer um gol, enfim, tudo aquilo que se repete sob as mesmas condições, de preferência, sem interferência de agentes externos, não é? Então, essas condições são mantidas, esses eventos a gente diz que reproduzem aquilo que a gente chama de distribuição binomial, quer dizer, binomial do sim e do não, né? Binomial do sim e o não. No caso do dado, o exemplo é clássico. Então, se a gente fizer o lançamento de 5 vezes do dado, o que vai poder acontecer pode ser expresso por esta expressão. Essa expressão me diz o quê? É um binômio, né? 2 termos, 1/6, 1/6 é, portanto, a chance de sim, tá certo? E 5/6 é a minha chance de não, ok? Então, de novo, 1/6 é a chance de sim, 5/6 de não. Como eu combinei aqui que eu vou fazer 5 lançamentos, então eu tenho esse expoente 5. Se nós fôssemos desenvolver esse elemento, é claro que 1/6 mais 5/6 dá 6/6, que é que seria a chance total que nós temos, né? Mas para desenvolver esse binômio, eu posso pensar da seguinte forma: o que pode acontecer com esses 5 lançamentos? Pode ser uma sorte danada, que desses 5 lançamentos eu acerte todos. Então, é 1/6, 5 vezes. Eu acertei 5 vezes mesma face. Eu joguei 5 vezes o dado, 5 vezes saiu a mesma face. Pode ser que não, que eu acerte apenas 4 vezes. Se eu acertar 4 vezes, uma delas eu vou errar.
E aí eu não sei qual delas eu errei, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Então aqui esse fator que está colocado aqui, leva em conta esta ordenação, tá certo? Acertei 4 vezes, errei uma em qualquer ordem. Mas pode ser também que eu acerte, como está aqui, 3 vezes e erre 2. E aí, novamente, eu tenho um fator para colocar nessa relação para contar esta ordenação que não precisa ser essa, não precisa acertar os 3 primeiros e errar os 2 outros, eu posso acertá-los em qualquer combinação. E assim vai. Eu posso ter o 4 aqui, não é? 4 para 1, que eu já coloquei, o 3 para 2, depois o 2 para 3, depois o 1 para 4, até errar todos, tá certo? Isto nós podemos expressar por intermédio de uma expressão matemática, que é essa aqui que está, que a gente chama isso normalmente de binômio de Newton, né? O binômio de Newton é a expressão desse desenvolvimento que considera todos os cálculos de probabilidades expressos nessa relação. Bem, esse tipo de cálculo do binomial é que, repetidas vezes, pode nos conduzir mais tarde, aí mais adiante, numa outra aula, ao tangenciamento, aí chegando bem perto do cálculo estatístico, como nós veremos. Bom, por hoje nós paramos aqui, temos exercícios propostos para serem realizados aí após a aula.